Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma lição da CPAD. Nós estamos trazendo aí um complemento e nesse trimestre nós estamos estudando aí dentro do tema a missão integral da igreja, porque o Reino de Deus está entre vós. Hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 5, que traz para nós como título o Reino de Deus através da igreja. Nós temos aí como texto áureo Mateus capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. A nossa verdade prática diz: a igreja do Senhor Jesus Cristo deve manifestar o Reino de Deus neste mundo através da proclamação do Evangelho de Cristo. Nós temos aí como leitura bíblica, que nós fazemos como base para a nossa lição, ele está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, e no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42 até o versículo 45. Vamos ler então. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas é senhoreio, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que, dentre vós, quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Nós vimos aí, nessa primeira leitura, Jesus respondendo a uma pergunta dos fariseus. Eles queriam saber quando viria o reino de Deus. Como era o reino de Deus? Como era a aparência desse reino de Deus? Então eles queriam saber que tipo seria, se seria de um reinado, né? ou se seria assim de outro tipo de governo. Então eles imaginavam um governo humano, como por exemplo o governo de Roma sobre as nações, ou o governo da Babilônia sobre as nações, ou então o governo de Davi ou de Salomão. Então eles queriam saber que tipo de governo. Então eles pensavam que o reino de Deus seria como um reino que já tivesse acontecido, ou algum reino que estivesse acontecendo naquele momento. Então eles imaginavam sempre o reino humano. E Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem com aparência externa. Então, antes de nós estudarmos alguma coisa, é importante a gente estudar o que ele não é. Então, o reino de Deus, ele não tem essa aparência externa. Não é um reino humano. Não é um reino onde o seu líder é corrupto, onde o seu líder aí vive com várias mulheres, onde o seu líder, apesar de ser homem, aí vai se agradar de outro homem. Nada disso. Não é um reino humano. Nós vamos ver que o reino de Satanás, que vai acontecer durante a grande tribulação, lá nós vamos ver que ele se levanta contra tudo que é de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que está na palavra de Deus, ele será contra. Agora, o reino de Deus, Jesus disse: olha, ele não vem com aparência externa, ele não tem a aparência do reino humano, ele não segue as normas do reino humano, ele não vive segundo o padrão humano. Então, Jesus está dizendo: olha, não vem com essa aparência externa, com essa aparência que vocês acham aí. Se nós olharmos também Paulo
revela para nós a característica. Ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Às vezes a pessoa também pode olhar e pensar assim que o reino de Deus é como o reino na terra, onde as pessoas vivem pensando em comida e bebida, em diversão e na sua manutenção, ajuntando riquezas e mais riquezas. Então Paulo revela, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Também o reino humano você pode identificar, olha, é ali, naquele país, é aquele governante e tal. E Jesus disse, olha, o reino de Deus, você não vai dizer, ele aqui, ou ele ali, ou ele está aqui, ou ele está acolá. Você não vai dizer isso. Porque ele não tem essa aparência externa. Então, nós já descobrimos que o reino de Deus não tem aparência externa, não é segundo o padrão humano, não é comida, não é bebida. Ninguém pode dizer está ali, ou está aqui, ou está acolá. Então, onde está o reino de Deus? Então não adianta dizer está ali, está aqui, está acolá. Não, onde está? Jesus disse bem claro. Ele está, no caso, como Jesus estava ali, ele diz está entre vós, porque Jesus estava ali. Agora, no nosso caso, Jesus já morreu, ressuscitou, e agora onde está o reino de Deus? Nós sabemos que existe um reino de Deus sobre a terra no milênio. Nós sabemos que existe um reino de Deus sobre todas as coisas. Deus está no céu e é dono de todas as coisas, mantém todas as coisas. Mas a que Jesus está se referindo aqui? Então, para nós hoje, onde está o reino de Deus? Está em nós, dentro de nós. Onde o Espírito Santo de Deus habita, aí está o reino de Deus na terra hoje. Então, em quem o Espírito Santo habita? Na igreja. A igreja é a representante, então, do reino de Deus na terra. Ela não é o reino de Deus, mas ela representa o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mora em cada um de nós. E o reino de Deus se manifesta de que maneira? O reino de Deus se manifesta com poder. O reino de Deus se manifesta na paz, na justiça e na alegria do Espírito Santo. Paulo diz, olha, o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Tudo isso é o quê? Milagre. A paz que está se referindo é um milagre quando você adquire a paz com Deus, porque você foi perdoado pelos seus pecados. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio morar em você e lhe deu a certeza de salvação, de perdão. Você encontra então a paz com Deus. É um milagre de Deus. A justiça é a justiça de Deus. Por mais que nós fizéssemos, nós não conseguiríamos adquirir a justificação diante de Deus. Nós estávamos condenados. Todos pecamos. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados, porque cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio dar a vida por nós na cruz do Calvário. Ele levou os nossos pecados, a nossa condenação sobre ele. Então essa justiça é um milagre. E também é a alegria do Espírito Santo. O que é essa alegria do Espírito Santo? É um milagre também. Porque o Espírito Santo veio morar em nós e nos trouxe a alegria. Antes nós vivíamos em tristeza, na insegurança. Não conhecíamos Deus. Sempre estávamos pensando na condenação. Agora não. O Espírito Santo mora em nós. Nós temos uma alegria que vem de Deus. Não é de repente você estar ouvindo uma música, dançar, pular. Não é você rir, dar gargalhadas. Não. Se o Espírito Santo que mora em você, você está em comunhão com o Espírito Santo. Se ele então quiser agora te alegrar a ponto de você rir a noite inteira, de você chorar, um choro de alegria, tudo. Ter uma alegria imensa na sua vida, no seu coração, mesmo que você esteja passando por inúmeros problemas, ele vai trazer essa alegria. Isso é um milagre de Deus. Não é uma coisa humana, não é uma coisa que o ser humano fabrica, mas é uma coisa produzida pelo Espírito Santo. É um milagre de Deus. Outra coisa que nós vimos aí Jesus falando é sobre a humildade.
E eu gosto sempre de citar Mateus 11, 28 em diante, que Jesus diz: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa maravilhosa. Certa vez eu perguntei para Jesus: eu devo ou não guardar o sábado? E ele disse: leia Mateus 11, 28 em diante. Aí eu percebi que o descanso do crente é estar em Cristo. Não é guardar um dia, não é guardar uma determinada data, nada disso. O descanso do crente é quando ele está em Cristo. Então ele descansa, ele está tranquilo. E essa humildade que Jesus está dizendo, que aprender dele, porque Jesus nunca almejou um cargo na terra. Ele poderia nascer na terra e ser rei. Poderia dormir num berço de ouro, viver num palácio, como muitos líderes evangélicos estão fazendo. Viver em palácios, um conforto tremendo, numa riqueza muito grande. Mas Jesus não. Ele se fez homem, deixou toda a riqueza do céu, ele é dono de tudo. Mas ele deixou tudo por amor a nós. Ele era rico, se tornou pobre. Ele é Deus, se tornou homem. Ele nunca pecou, mas tomou os nossos pecados sobre ele. Ele não poderia morrer, o salário do pecado é a morte, ele não poderia morrer, mas ele levou sobre ele a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. Ele nos substituiu na cruz. Então em tudo ele se humilhou. Ele aceitou o sacrifício, ele aceitou morrer por nós, sofrer por nós. Isso é a verdadeira humildade. É quem se faz pequeno, é quem se faz servo. É quem está aqui para servir, não para ser servido. Essa é a verdadeira humildade, que nós não encontramos na maioria dos líderes evangélicos de hoje. Eles querem apenas ser servidos. Estão aí para orientar, não querem evangelizar, não impõem a mão sobre ninguém para ser curado, não impõem a mão sobre ninguém para ser batizado pelo Espírito Santo. Não vão fazer nada, não querem fazer nada, só mandar os outros fazer. Eles mesmos só assistem, enquanto enriquecem. Não tem nenhum pingo de humildade. Então humildade é aquele que se faz servo, é aquele que serve, é aquele que se faz pequeno para ajudar os outros. É aquele que é capaz de tirar de si para dar para os outros. Isso é humildade.